Olá, meu nome é Ilana Bispo, e sou filha de Marilene Crispiniano, professora, pedagoga, teóloga, missionária. Costumo dizer que sou uma realizadora, eu me realizo na educação, amo o que eu faço, amo lecionar, leciono desde o período que comecei a fazer o magistério, que foi no ano de 2001, e naquela época, quando foi em 2002, o curso migrou para o curso normal. E foi um ano de muito aprendizado, muitas experiências e muitas realizações também, porque desde os meus 5 anos de idade eu já dizia que queria ser professora. Amo a área da educação porque acredito que a educação ela pode de fato transformar a vida das pessoas, a vida de uma comunidade, a nação, né? O Darrell Miller fala isso, que a educação ela é transformadora. Podemos ver isso claramente na Bíblia. Sou natural de Itabuna, mas cresci numa cidade chamada Ibicaraí, que é vizinha a Itabuna, uma cidade vizinha a Itabuna. Estou morando em São Paulo já são 15 anos, mas a minha mãe, minhas irmãs, meus sobrinhos moram ainda lá em Ibicaraí, localizada no sul da Bahia. Conheci a educação por princípios bíblicos através da Escola CRE, Centro Renovo de Educação. Através dessa escola que eu costumo dizer que o CRE é o meu laboratório, é onde eu me aperfeiçoo e ponho os meus experimentos em prática, é onde eu me desafio, é onde eu posso me realizar como ser humano, como serva, como missionária, como cristã e especialmente como profissional. Eu me desafio e cresço diariamente. Como já disse antes, comecei a trabalhar no CRE, foi no ano de 2009, recordo-me que foi exatamente no dia 6 de fevereiro de 2009, ou seja, já são 10 anos de conhecimento de educação por princípios bíblicos. E eu costumo dizer que quando começamos a trabalhar com educação por princípios bíblicos, nós temos que nos desconstruir para sermos construídos por Deus, para sermos aperfeiçoados por Ele, para que possamos executar com excelência aquilo que Ele quer que façamos. E isso está relacionado em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Nós, professores, somos aperfeiçoados por Deus diariamente, mas também a partir do momento que Deus coloca um adolescente, uma criança, um outro professor, um adulto, para serem treinados por nós, Deus também está nos dando a oportunidade para que nós treinemos essas pessoas para serem melhores, para que eles sejam preparados para fazerem aquilo que Deus quer que eles façam, para que cada um de nós possamos cumprir o nosso propósito nesta terra, com a glorificação do nome do Senhor. E por que eu digo isso? Porque as crianças elas aprendem por experimentos, elas aprendem com a observação, mas elas aprendem também com uma boa condução. Elas não só têm que ouvir o que tem que ser feito, mas elas também precisam que alguém pegue pela mão e mostre-lhe o caminho. Jesus disse: deixai vir a minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. E nós, como professores de educação por princípios bíblicos, devemos lembrar disso constantemente, que nós somos os discipuladores, precisamos conduzir, precisamos ensinar, precisamos corrigir, para que as crianças sejam perfeitamente preparadas por Deus e através de nós
para serem os futuros líderes da nossa nação e também no mundo. E quais são os nossos maiores desafios como professores da abordagem de educação por princípios bíblicos? Acredito que o nosso maior desafio é desenvolver exatamente tudo com excelência. Mas para desenvolvermos o trabalho com excelência, é necessário que façamos uma autoanálise, se temos aplicado os princípios da palavra de Deus em nossas vidas, se temos deixado que esses princípios causem um impacto primeiro em nós, para que possamos causar um impacto na vida das nossas crianças. Porque, como eu já disse, elas observam. E quando elas observam, elas querem ver coerência naquilo que a gente diz e naquilo que nós fazemos. Uma das coisas interessantes na abordagem de educação por princípios bíblicos é sobre as ferramentas. As ferramentas, elas têm funcionalidades. Como vocês podem ver na imagem ao lado, essa caixa de ferramentas tem várias ferramentas, elas não são iguais, mas elas são necessárias para o trabalho ou de um carpinteiro, de um marceneiro, elas são necessárias. Quando nós aplicamos as ferramentas na nossa sala de aula, nós percebemos que as crianças vão percebendo a importância de cada ferramenta e que elas se encaixam, que elas trazem uma estrutura na nossa metodologia na medida da prática. E na educação infantil, que é a educação de base, nós começamos essa aplicação das ferramentas e quando a gente vai ver, essas crianças estarão no 9º ano ou no ensino médio e podemos ver a mudança, a prática das ferramentas da educação por princípios tem causado ou que causaram na vida delas. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós iremos falar sobre uma das ferramentas fundamentais na educação por princípios bíblicos e que para muitos parece um bicho de 7 cabeças, mas na realidade, a partir do momento que a gente se apropria do uso dessa ferramenta, parece que todas as outras fazem sentido. E por que eu estou dizendo isso? Porque a definição desta ferramenta ela fala que é espinha dorsal da educação por princípios bíblicos. Vamos falar sobre o fichário. Esse aqui é um dos meus fichários, ele está até pesado, né? Porque tem muita coisa, tem atividades, tem estudos, tem pesquisas e tá bem recheado, olha só. Então, quando eu aplico o fichário, ou quando eu analiso o fichário ele não só serve para fazer arquivos, mas ele mostra a identidade, a individualidade, o caráter do aluno. Na prática do arquivo, nós vamos perceber que no decorrer desta aula, testemunho aqui, né, que é mais um testemunho, nós iremos perceber que o fichário, ele também tem algumas características que revelam mesmo quem é o aluno. E por que o fichário na educação infantil? Como assim? Essa professora tá doida. O fichário, ele tem características que revelam a própria identidade do aluno. No livro da Alcione Souza, A Educação por Princípios, Ferramentas de Ensino e Aprendizagem, nós podemos encontrar aqui algumas definições essenciais que mostram exatamente, não só do fichário, mas ela fala de todas as ferramentas e tem um infograma maravilhoso que inclusive eu usei na minha reunião de pais, esse aqui, ó, localizado na página 74. Eu usei na minha reunião inaugural deste ano com os pais e nós construímos juntos. Eu fui conduzindo, fui explicando sobre cada ferramenta. Quando terminamos, né, eu fiz tanto com a turma da manhã quanto a turma da tarde, porque eu trabalho período integral.
E eu posso dizer que foi muito emocionante, porque os pais, na realidade, eles perceberam o quão importante é aplicar a educação de uma forma coerente e também que conduza a criança, que mostre essa condução, que revele este caminho que vai ser trilhado, porque a educação infantil é a educação de base. Se ela não for bem feita, não podemos esperar muito do que vai vir depois. Mas a educação infantil, eu falo que ela é a alma da educação, porque tudo começa ali, tudo começa no início da formação do ser humano. E uma das definições, né, que a Alciane traz a respeito do fichário é que o fichário, ele é a espinha dorsal. E por que ela fala isso, né? Por que é o fichário é a espinha dorsal da educação por princípios bíblicos? Porque da sustentação, da força, da beleza e desenvolvimento do estudante. Mostra também que é ali onde os alunos podem arquivar as suas próprias anotações, suas pesquisas, podem construir um portfólio, né, como vocês viram aqui, este meu fichário. E é interessante que quando eu comecei, eu não foi logo no começo, assim, né, o arquivo. Eu fui desafiada, né, primeiro porque quando eu entrei na escola, eu não conhecia todas essas ferramentas. Acredito que é o desafio de muitas pessoas, né, quando começam a trabalhar com a educação por princípios bíblicos, ao mesmo tempo que fica maravilhada, fica também perdido, se sente perdido e fala: ai meu Deus, eu não sei nada do que está sendo falado, eu acho que eu estou no lugar errado. Mas não, você não está no lugar errado, você está no lugar certo. Agora nós vamos nos reeducar. É assim, foi assim que eu tive que fazer. E quando eu comecei com uma turma mista de 15 alunos, e tinha turmas, alunos de 2 anos e meio, alunos de 3 anos e alunos de 4 anos. Eu me recordo que eu não participei do treinamento da equipe, né? Eu entrei no dia 6 de fevereiro, mas já tinha acontecido o treinamento no final de janeiro. Quando eu fui participar do segundo treinamento daquele ano, era já o mês de julho, ou seja, já tinha passado 6 meses, eu já estava trabalhando 6 meses. E foi naquele treinamento que eu olhei e falei: como assim? Eu não estou aplicando a pesquisa 4 passos, eu estou fazendo simplesmente o que qualquer outro professor faz numa escola. Ah, não, eu me desafiei. E quando eu me desafiei, eu falei: eu vou estudar cada ferramenta e eu quero colocar em prática essas ferramentas. E me recordo que a minha coordenadora comentou comigo que ela trabalhava com alunos da mesma faixa etária que a minha quando ela entrou no CRE, e ela falou bem assim: pois eu sentava com os meus alunos e arquivava com os meus alunos, porque no início o que eu fazia? Pegava as folhas e levava para minha casa, fazia a separação das atividades, assim como a gente aprende, né, que o professor tem que carregar material para casa. E a partir daquela fala dela, quando ela falou que ela arquivava com os alunos dela, eu me desafiei e eu falei: ah tá, como que você fazia? Ela falou: olha, eu sento com os meus alunos, eles esperam, eu distribuo as atividades, vou arquivando com eles no fichário. Eu, sério? Eu falei para ela: então se você conseguiu, eu também vou conseguir. E eu me desafiei a partir daquele dia, a partir daquele momento. Eu me desafiei, não importasse o tempo que eu permanecesse na educação por princípios bíblicos, eu iria fazer estes arquivos com as crianças e iria aplicar as ferramentas. E como vocês podem ver, na prática, né, aqui nas fotos vocês podem ver que a primeira foto, que as crianças estão brincando ali, como que eu fazia isso? Todas as sextas-feiras, o dia do brinquedo, as crianças chegavam e tinham os fichários deles sobre a mesa. E então, quando as crianças chegavam com seus brinquedos, nós tínhamos um momento de roda de conversa, e aí eu explicava para eles o que queríamos fazer. Mas antes, o primeiro arquivo com eles,
eu me recordo que eu expliquei, falei sobre a importância, falei que ali era como se fosse um presente que eles iriam arquivar. E por que um presente? Eu faço isso em todas as reuniões de pais, eu embalo os fichários com uma fita, com uma faixa de TNT de uma cor, né? Embalo todos os fichários para entregar para os pais no final do trimestre. Por quê? Porque eu acredito muito que o conhecimento da gente é um presente de Deus para nós e um presente que nós podemos oferecer ao mundo. Podemos oferecer às pessoas que nós conhecemos, às pessoas que nós desejamos que cresçam e se aperfeiçoem e sejam usados como instrumentos nas mãos de Deus. E foi interessante que as crianças começaram a participar desse processo de arquivo, então todas as vezes que nós iríamos arquivar, chegava toda sexta-feira, eles já sabiam, eles ficavam felizes com o dia do arquivo. E eu vou te dizer, as crianças de 2 anos e meio, 3 anos não dão trabalho nenhum. Agora já trabalhei com crianças de 4 anos e crianças de 5 anos, e essas crianças de 4 anos, elas também se sentem desafiadas, né? Porque elas já percebem que elas são maiores. Eu mostro para elas, né? Agora na escola nós não temos mais essas salas mistas, nós temos as salas bem separadas, né? Os ciclos do infantil, e no ciclo do infantil temos o maternal, temos o infantil 1, o infantil 2 e a classe do infantil 3. Na minha turma, quando eles chegam já para mim hoje eu trabalho com crianças de 5 anos, que é a preparação, né, para o primeiro ano e a preparação para o fundamental. Então, quando eu trabalhava com as crianças de 4 anos, eu já desafiava no segundo semestre a criança a arquivar sozinha. Então, elas abriam, eram desafiadas, né, a deixar o fichário sobre a mesa, aguardavam, e quando eu sentava ao lado delas, lógico que quando eu ia fazer o arquivo, as folhas já tinham sido entregues, né? Então eu ia entregando para as crianças, eles aguardavam. É um processo demorado, mas eu acredito que é um investimento de tempo. Às vezes na sexta-feira a criança só brinca ou faz uma atividade de artes, e quando você distribui o tempo, né, de forma adequada, a criança chega na sala de aula, ela já sabe o que vai ser feito. Quando ela é bem conduzida nas propostas de atividades, a criança ela não se sente perdida, não tem indisciplina na sala de aula. Pelo contrário, a criança ela entende que aquele momento é um momento de ordem. E aí eu sempre ensino para os meus alunos que esse ferrinho que nós temos aqui, eles não podem abrir, somente a professora, na sala de aula a professora. Em casa a mamãe e o papai podem abrir, porque para proteger a criança, né, para que elas não venham se machucar. E eu nunca tive nenhum problema em relação a isso. Lógico que tem crianças que pedem, crianças que se sentem muito autônomas, e nós temos mesmo que desenvolver essa autonomia da criança, mas por proteção, pelo número de crianças que nós temos em sala de aula, eu sempre falo que eu abro o ferrinho. Mas a criança de 4 anos, após ter aberto, aí você vai lá, fecha, quando termina o arquivo, mas a criança de 4 anos, ela já consegue fazer este movimento de segurar a folhinha em cima e embaixo e encaixar. E olha quantas habilidades a criança pode desenvolver no processo do arquivo: a coordenação visomotora, a observação, a análise, né? Ela vai analisar se essa atividade de linguagem, de matemática, elas vão aprender a observar. Trabalha também a coordenação motora fina, o movimento de pinça. Elas vão aprender a ouvir, elas vão aprender a esperar, respeitar também o amigo, né? Aguardar o amigo terminar de arquivar para depois chegar a sua vez. Elas vão desenvolver a habilidade dessa crítica, né, da autocrítica. Elas vão ser as primeiras a admirarem o seu trabalho,
Uau, que lindo! E é interessante que na medida em que nós vamos arquivando as atividades, eu vou falando para eles assim: uau, olha que lição linda, suas lições estão muito caprichosas. E como que eu faço isso como nós trabalhamos com o sistema apostilado também, e com o fichário, né, que é a espinha dorsal da educação por princípios bíblicos, então como eu faço isso? Eu trabalho em sala de aula a apostila ou o livro, e para casa eu mando as atividades de folha. Mas trabalho isso com os pais também. Peço para que os pais observem a delimitação do espaço, a maneira como a criança já tem escrito, como ela pega no lápis, ou na canetinha, ou no giz de cera, para não deixar colar de qualquer maneira. Isso é um trabalho, como no decorrer do ano eu trabalho com projetos, então envolvo os pais nessas atividades, então os pais vão percebendo também a importância, né, de cada atividade. Quando a gente trabalha com o fichário na educação infantil, nós podemos identificar os princípios bíblicos que são tão claros, né? Nós podemos observar o princípio de autogoverno, a criança tem que ter um controle. No meu caso, eu não deixo que a criança pequena, né, mesmo as crianças de 5 anos que eu trabalho hoje, não deixo abrir nem fechar o ferrinho e tem que esperar a sua vez. Então, trabalho o princípio de autogoverno, a criança tem que se controlar, ela tem que se governar. Quando a criança ela termina de arquivar, ela pode brincar com seus brinquedos, no cantinho de brinquedos, no tapetinho. E as crianças que ainda não arquivaram ficam brincando, respeitando o tempo, né? Elas ficam em silêncio, é um combinado, né, na sala de aula. Elas aprendem que elas podem brincar, mas que elas não podem atrapalhar o momento que os outros estarão arquivando, porque isso é de extrema importância. Já aconteceu também de eu fazer com crianças menores, eles todos sentados e eles aguardam os arquivos, eles não querem, não ficam indisciplinados, eles não mexem em nada, eles aguardam. Eu tenho mudado essa prática, deixado eles brincarem para eles aproveitarem mais os brinquedos que eles trazem de casa no dia do brinquedo. Então, o útil ao agradável, e eles aproveitam mais, né, os brinquedos, mas eles também aprendem a brincar sem fazer barulho, né, porque é tão natural a criança fazer barulho. Um outro princípio é o princípio de mordomia. Então, corre o risco da criança voltar de casa com uma atividade amassada. E é interessante que eles chegam chorando, chegam tristes, falando: ah, tia, meu irmãozinho amassou a atividade, ou meu cachorro subiu na tarefa. E você vai trabalhar este princípio de mordomia com eles, mostrando para eles que eles são responsáveis por suas atividades, por seus materiais. E este princípio de mordomia que ele tem que estar internalizado, né? A gente trabalha tanto a higiene do nosso corpo, trabalha a higiene, né, no sentido do espaço que nós habitamos, tanto em nossas casas quanto na escola. E por que não ensinar o princípio de mordomia com o material que foi comprado com tanto esforço? Porque as crianças precisam aprender sobre isso. E é interessante também que neste período a criança ela vai desenvolvendo mais essa competência mesmo de cuidar das suas coisas. Um outro princípio é o princípio de caráter. Nós sabemos que o princípio de caráter mostra que nós somos parecidos ou forjados para sermos mais parecidos com Deus. E o caráter, ele mostra muito quem é o aluno. O princípio do caráter mostra muito quem é o aluno através das suas atividades, através das suas lições. E o princípio de aliança. O aluno precisa estar aliançado com o professor para que o momento do arquivo aconteça. E, por fim, o último princípio é o princípio do amor. É um dos sete amores da educação cristã, da educação por princípios bíblicos. Nós sabemos que é o amor ao aprender. E
Quanto mais a criança tenha amor ao conhecimento, quanto mais ela aprenda a admirar tudo aquilo que ela aprendeu, e mostrar para ela que, olha, tudo isso você construiu, você quem fez, você quem conquistou por conta dos seus esforços, você tem trabalhado para isso, você está de parabéns. Os meus alunos hoje de 5 anos, eles se sentem muito motivados no dia do arquivo, eles amam arquivar, eles ficam... Tem crianças que se emocionam quando veem suas tarefas e isso é muito valioso, né? Deixo aí as referências, né? Como já disse antes, eu consultei a Bíblia João Ferreira de Almeida e também o livro de Educação por Princípios Bíblicos da Alcione Souza, que você pode encontrar no site da ESEP. Deixo aí uma mensagem para vocês: se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Romanos 12:7. Muito obrigada e que Deus abençoe.